Imaginem a véspera de Natal. Luzes, presentes, uma casa cheia de risadas de crianças. Agora, imaginem acordar no meio da noite com o cheiro de fumaça, a sua casa inteira em chamas, e no dia seguinte, 5 dos seus filhos terem simplesmente desaparecido, sem corpos, sem vestígios, sem nenhuma explicação. Esse é o caso da família Sodder, um dos mistérios mais assustadores e sem solução da história americana. E até hoje a pergunta permanece: o que realmente aconteceu com aquelas crianças? Vamos voltar para a noite de 24 de dezembro de 1945, em Fayetteville, na Virgínia Ocidental. A família Sodder, imigrantes italianos chamados George e Jenny, vivia uma vida tranquila com seus 10 filhos. Naquela noite, 9 deles estavam em casa, animados para o Natal. Depois de um dia de brincadeiras e preparativos, as crianças começaram a ir para a cama por volta das 10 da noite. George e Jenny dormiram no térreo com os filhos mais novos. Lá em cima, em seus quartos, estavam Maurice, Martha, Louis, Jenny e Betty. Por volta da 1 da manhã, Jenny acordou com um barulho estranho. Parecia algo batendo no telhado e rolando para baixo. Ela achou esquisito. Mas o cansaço falou mais alto e ela voltou a dormir. Mal sabia ela que aquela seria a última noite de paz que teria na vida. Meia hora depois, o pesadelo começou. Jenny acordou novamente, mas desta vez com o cheiro forte de fumaça. A casa estava pegando fogo. Ela gritou, acordou George, e eles conseguiram tirar 4 dos filhos para fora. Mas e os outros 5? Eles estavam presos no andar de cima. O desespero tomou conta. George correu para tentar subir as escadas, mas uma parede de fogo bloqueava o caminho. Ele então se lembrou da escada que sempre ficava encostada na lateral da casa. Correu para pegá-la, mas ela não estava lá. Tinha sumido. Em um ato de desespero, ele tentou ligar seus 2 caminhões para encostá-los na parede e usá-los para subir. Nenhum dos 2 ligou. E isso era muito, muito estranho, porque ambos estavam funcionando perfeitamente no dia anterior. Enquanto isso, Jenny corria para a casa de um vizinho para ligar para os bombeiros, mas o telefone estava mudo. Outro vizinho tentou de outro lugar e nada. A ajuda só foi acionada quase 1 hora depois. Quando os bombeiros finalmente chegaram, já era tarde demais. A casa do Sodder era apenas uma pilha de escombros e cinzas. E as 5 crianças, nenhum sinal delas. O chefe dos bombeiros deu uma olhada rápida e declarou o óbvio, ou o que parecia óbvio. As crianças morreram no incêndio, seus corpos completamente consumidos pelo fogo. Caso encerrado. Mas para George e Jenny, aquilo não fazia o menor sentido. Primeiro, um incêndio numa casa de madeira não dura tempo suficiente, nem atinge a temperatura para incinerar completamente 5 corpos humanos, a ponto de não sobrar nenhum osso nem um dente. Algo deveria ter restado. Segundo, a busca foi uma piada. Os bombeiros mal remexeram as cinzas e no dia seguinte simplesmente cobriram tudo com terra. Não houve perícia, não houve uma investigação de verdade. Era como se quisessem enterrar a história o mais rápido possível. E então, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Testemunhas começaram a aparecer. Uma mulher jurou ter visto as 5 crianças dentro de um carro, na manhã seguinte ao incêndio, passando pela estrada, acompanhadas de adultos que ela não conhecia. Outra pessoa, que trabalhava em um hotel, disse ter visto as crianças com 2 homens e 2 mulheres que falavam italiano, e que pareciam estar mantendo as crianças à força. E teve até um motorista de ônibus que viu bolas de fogo sendo jogadas na direção da casa do Sodder, na noite do incêndio. Foi aí que George se lembrou de uma ameaça que havia recebido meses antes. Um vendedor de seguros foi até sua casa, e quando George recusou a apólice, o homem ficou furioso. Ele apontou para a casa e disse: "Sua maldita casa vai virar fumaça, e seus filhos vão ser destruídos. Você vai pagar por falar mal de Mussolini." George Sodder era um crítico ferrenho do ditador italiano, e isso criava atritos com alguns membros da comunidade italiana local que apoiavam o fascismo. Aquela ameaça que parecia vazia na época, agora soava como uma profecia aterrorizante. As peças de um quebra-cabeça macabro começaram a se encaixar. A escada que sumiu foi encontrada dias depois, jogada numa vala a mais de 20 metros da casa. O chefe dos bombeiros confessou a um padre que ele mesmo encontrou um objeto estranho nos escombros, parecido com uma bomba de napalm, mas escondeu. Para George, a conclusão era clara: aquilo não foi um acidente. Foi um incêndio criminoso e seus filhos foram sequestrados. George e Jenny nunca desistiram. Eles gastaram toda a sua fortuna tentando encontrar a verdade. Contrataram investigadores particulares e até colocaram um outdoor gigante na estrada, com as fotos das crianças e uma recompensa por informações. Esse outdoor se tornou um símbolo de sua busca incansável. Com o passar dos anos, eles receberam várias pistas,
Algumas pareciam promissoras, outras eram claramente falsas, mas eles investigaram todas. O momento mais chocante veio em 1968, mais de 20 anos depois do incêndio. Jenny recebeu uma carta pelo correio, sem remetente. Dentro havia uma foto de um jovem na casa dos 20 anos, com traços muito parecidos com os de seu filho desaparecido, Louis. No verso da foto, uma mensagem escrita à mão. Louis Soder, eu te amo, irmão. Frank. O mais arrepiante é que a família nunca havia divulgado o apelido Frank para o público. Eles enviaram um detetive para a cidade de onde a carta foi postada, mas ele nunca mais foi visto. A identidade do homem na foto e a origem da carta permanecem um mistério até hoje. Então, o que realmente aconteceu naquela noite de Natal? Existem algumas teorias principais. A primeira e a mais forte para a família é a do sequestro pela máfia ou por simpatizantes fascistas. A ameaça direta, os avistamentos e a sabotagem na noite do incêndio apontam para uma vingança contra George Soder por suas críticas a Mussolini. As crianças teriam sido levadas e o fogo iniciado para apagar os rastros. Outra teoria fala de uma conspiração local. A negligência dos bombeiros, a linha de telefone cortada, a escada movida. Tudo sugere que pessoas da cidade estavam envolvidas, talvez até autoridades. Mas por quê? Chantagem? Vingança pessoal? Nunca saberemos. Há também quem acredite que as crianças foram vítimas de uma rede de tráfico humano, vendidas para adoção ilegal. E claro, existe a teoria de que foi apenas um trágico acidente, mal investigado, e que a dor levou os pais a verem conspirações onde não havia. Mas essa teoria não explica a escada desaparecida, os caminhões que não ligaram, os telefonemas que não funcionaram e a misteriosa foto de Louis. George Soder faleceu em 1969 e Jenny em 1989. Ambos morreram sem nunca saber o destino de seus filhos. O caso permanece oficialmente aberto, mas frio. O outdoor com os rostos sorridentes das 5 crianças ainda está lá em Fayetteville, um memorial silencioso para um mistério que o tempo não conseguiu resolver. E você? O que acha que aconteceu? Foi um sequestro bem planejado, uma conspiração local ou uma terrível tragédia? A verdade sobre Maurice, Martha, Louis, Jenny e Betty pode ter sido consumida pelas chamas ou levada para longe naquela noite fria de dezembro. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. Se você curte mistérios como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo caso. Até lá!